Lyoto Machida enfrentou Gegard Mousasi no Bellator 228 na última luta da noite e acabou sendo derrotado. Mas tivemos o Patrício Pitbull lutando, também brasileiro, e ele venceu. Então tivemos aí 50% de aproveitamento nessas duas últimas lutas, né? E vamos começar aqui por elas e depois vou falar também do UFC Dinamarca, que também aconteceu ontem. Então muitas lutas aqui, eu decidi juntar tudo num vídeo só e vamos lá começar com o Machida, ele que venceu o primeiro confronto contra o Mousasi lá no UFC. Alguns anos depois, acabou enfrentando o Mousasi de novo e dessa vez ele acabou derrotado. Foi uma luta de apenas 3 rounds, apesar de ser a última luta ali do card, e o Mousasi entrou com uma estratégia completamente diferente da primeira vez, e eu acho que é por isso que ele conseguiu a vitória e com certa tranquilidade, né? Da primeira vez, o Mousasi tentou manter o estilo dele de ir pra cima ali, de buscar a luta, e contra um karateca como o Lyoto não é uma boa estratégia, afinal de contas o Mousasi usa os jabs e tal, e ficar dando jab ali contra o Machida não é uma boa ideia. Dessa vez ele fez o contrário, ele ficou passivo e deixou o que o Machida fosse pra cima dele. Então ele virou o contra-golpeador nessa luta, né? Então complicou muito o trabalho do Machida, porque o Machida geralmente é o cara que fica se movimentando, espera o cara bater e ele bate de volta e acaba nocauteando ou ganhando, né, na decisão, né, conectando mais golpes. Só que o Mousasi fez o contrário, ele andou pra frente, mas ele não andou pra frente soltando jab, soltando os golpes e dando oportunidade do Machida responder. Ele foi mais conservador, então ele andava pra frente, esperava o Machida bater quando ele estava tentando encurtar, e aí ele respondia e acabava atingindo o Machida. Então foi uma luta bem monótona, bem morna na minha opinião, né? Pouca emoção, só que o Mousasi foi mais preciso, né? No final das contas ele conseguiu conectar os melhores golpes, deu até uma balançada ou outra no Machida. No terceiro round o Machida meio que começou a dar uma acordada de que precisava fazer alguma coisa para tentar ganhar a luta, tentou ser mais agressivo, mas não foi suficiente, tentou encaixar uma finalização, mas também não chegou a conseguir, né? Não teve sucesso ali em finalizar o Mousasi, então acabou perdendo ali a luta, né? Se fossem 5 rounds, poderia sim ter um resultado diferente, né? Pode ser que o Machida tivesse tentado ali, tendo, né, um quarto, um quinto round, ser mais agressivo, mas enfim, tentou ser mais agressivo para recuperar os rounds, mas não foi suficiente. Então o Mousasi foi com uma estratégia correta e foi muito preciso e rápido nos golpes, inclusive com alguma potência ali, né? Porque conseguiu fazer o Machida sentir. Então o Mousasi foi bem melhor aí nessa luta e dessa vez conseguiu vencer e deve ter aí o direito de disputar o cinturão, né? Tentar recuperar o cinturão. E agora tá 1 a 1 com o Machida, né? Então pode ser aí que no futuro eles acabem fazendo a terceira luta, mas eu espero que a luta tenha 5 rounds, independente se é bom para um ou para o outro, eu acho que tem que ter 5 rounds ali. E aliás, eu também não entendi porque tendo só 3 rounds, tanto um lado quanto o outro demorou tanto para ser mais agressivo, né? Na verdade o Machida teria que ter sido mais agressivo porque ele que estava perdendo os rounds, né? Aliás, foi uma decisão dividida, por incrível que pareça, né? Um cara deu 30-27 pro Mousasi, um deu 29-28 e teve alguém que deu 29-28 pro Machida. Eu não entendo 2 a 1 pro Machida de forma alguma, mas enfim, né? Foi o resultado. E na segunda luta de brasileiro que tivemos nesse Bellator 228, tivemos o Patrício Pitbull, campeão peso pena e peso leve do Bellator, fazendo a primeira luta aí do GP contra o Juan Archuleta, e ele conseguiu vencer, né? Ele venceu ali na decisão, durou 5 rounds a luta, mas ele foi completamente dominante, tanto que alguns dos juízes, né, na verdade um juiz deu 50-45 e 2 deram 49-46, então ele conseguiu dominar a luta praticamente onde ele lutou, né? Então na trocação, na luta agarrada, enfim, para onde foi a luta, ele conseguiu ser superior, mostrou que ele realmente é um lutador melhor, não é à toa, né? O cara tem 2 cinturões aí e mostra que ele é o favorito a ser campeão desse GP. Então o Patrício Pitbull mais uma vez mostrou que ele realmente é um dos melhores do mundo em qualquer uma das duas categorias, né? Tanto na peso pena quanto na peso leve. É um cara que eu queria muito ver em outros eventos, né? Fazendo luta aí com alguns caras do próprio UFC, eu acho que seria muito interessante, mas infelizmente não tem como isso acontecer. Enfim, ele avança, na minha opinião, é o favorito para vencer esse GP. Já venceu um cara que era muito duro e conseguiu vencer aí de forma dominante. Então não tem como não considerar o Patrício Pitbull como favorito, né, para esse GP, e vamos ver aí as próximas performances, né? É uma luta até um pouco mais fácil mais simples de comentar, porque ele realmente foi dominante em tudo ali, né? Ele realmente mostrou que tem mais qualidade, tem a pegada ali, tem o condicionamento físico, é um cara que é extremamente guerreiro, né? Ele conseguiu ali dominar também quando a luta se aproximava, ele também consegue dominar, enfim, ele se mostrou superior em qualquer quesito ali de onde acontecesse a luta, ele foi bastante dominante, não é à toa, né? Não tem como você falar que uma luta foi 50-45 e falar que a luta foi equilibrada, não foi
foi equilibrada, ele conseguiu dominar. Inclusive, ele acabou depois elogiando o adversário, né? Falando que ele é um guerreiro, agradeceu bastante pela oportunidade. Teve ali também um sangramento, né, razoável ali no Archuleta. Enfim, vitória tranquila aí do Patrício. Vamos acompanhar as próximas lutas dele aí, né? Então, um brasileiro se deu muito bem e um brasileiro nem tanto, que foi o caso do Lyoto Machida. Mas indo pro UFC, a gente teve o UFC Dinamarca, algumas lutas mais ou menos, algumas lutas bastante interessantes e uma surpresa na luta principal, né? Então vamos primeiro falar aqui sobre os brasileiros. Tivemos dois, também igual ao Bellator, uma vitória e uma derrota, né? Exatamente 50% de aproveitamento, mas seguindo a ordem aqui, vamos pelo Alex Cowboy, que foi a derrota, né? A primeira luta do card principal, ele enfrentou o Nicolas Dalby e ele acabou perdendo por decisão unânime dos juízes. Mas, ao contrário do Machida, que também perdeu lá no Bellator, o Cowboy não perdeu de uma forma clara como o Machida perdeu, na minha opinião. O Cowboy, na verdade, estava ganhando a luta, só que o juiz, em determinado momento, que o Cowboy estava por cima batendo, decidiu mandar eles levantarem. E aí o Cowboy até estranhou e tal, e a partir dali o Nicolas Dalby aproveitou, né, essa oportunidade e conseguiu virar o round. Ele conseguiu depois ali ser mais agressivo, ficar por cima do Cowboy, enfim, acabou virando provavelmente esse round e acabou conquistando um triplo 29-28. Então foi uma interrupção ali do árbitro que estava ali dentro, né, e mandou levantar assim, meio que sem sentido, né, acabou custando ali o round pro Cowboy. Claro que isso também não dá pra falar que foi determinante, o Cowboy poderia ter feito mais, mas que atrapalhou, isso é um fato, né? Não tem como dizer que não atrapalhou, porque realmente prejudicou, o cara tava por cima, acabou ficando em pé e depois ficou em desvantagem, né? Então era mais fácil ter deixado a luta rolar para ver se o Nicolas Dalby conseguiria sair de baixo, né? Então prejudicou ali o Alex Cowboy, mas que eu também mais uma vez percebi que o Alex Cowboy acaba cansando com facilidade, né? É mais uma luta onde ele fica muito bem, ele sempre tá, enquanto ele tem gás, parece que ele vence a luta, né? E aí o gás ali, quando começa a faltar, que você vê que ele começa a ficar ofegante, começa a ficar meio perdido até no olhar, assim, ele fica meio exausto, aí acaba realmente custando a luta, né? Mas enfim, então essa derrota tivemos ali depois, mas foi uma boa performance, né? Tivemos depois ali algumas lutas pra frente, o Gilbert Durinho na categoria meio-médio enfrentando o Gunnar Nelson, e aí foi uma boa vitória do Gilbert Durinho, que se mostra muito bem nessa categoria, né? Acabou aceitando a luta ali com pouco tempo, mesmo assim conseguiu vencer um adversário muito duro. Ele venceu também por decisão unânime e também 29-28, né? Mas essa luta foi bem mais tranquila de pontuar, realmente a vitória foi do Gilbert Durinho e ele me surpreendeu. O Gunnar Nelson é um cara muito duro, o Gilbert Durinho também, né? Mas eu achei que poderia até dar mais trabalho do que deu, né? Eu acho que o Gunnar Nelson ali tentava evoluir ali no pouco de luta agarrada que ia rolando, só que o Gilbert Durinho é um cara muito bom, então o Gilbert Durinho, o tempo dele não para quieto, né? É um cara que você percebe que tem o jiu-jitsu ali no sangue, né? Então o tempo inteiro ele busca a perna, ele gira, ele fica com o quadril completamente solto, né? Buscando posição ali, então ele não dá bobeira, não deu chance do Gunnar Nelson buscar nada, né? Não ter vantagem em nada, então o Gilbert Durinho mesmo por baixo fica ali o tempo inteiro se mexendo, né? Então é bem difícil lutar com um cara desse, né? E na luta principal, depois dessa derrota do Cowboy, vitória do Durinho, tivemos aí o Jared Cannonier, que era a zebra nas bolsas, vencendo o Jack Hermansson. Inclusive era uma diferença razoável, era quase 70% a favor do Jack Hermansson, e o Hermansson, que venceu o Jacaré, lembrando, né? Ele foi nocauteado no segundo round com 27 segundos. O Jared Cannonier mostrou uma evolução excelente na defesa das quedas, então o Jack Hermansson não conseguiu levar a luta para onde ele poderia realmente vencer, que seria ali no ground and pound, que ele é avassalador, então, ou finalizar até que seja, né? Então o Jared Cannonier conseguiu defender, ele é um cara muito forte, então estava no começo da luta, fica difícil se derrubar o cara que tem alguma técnica e tem muita força, então o Cannonier conseguiu sobreviver, e o Cannonier no começo da luta, por ser um cara muito forte, né? Ele tem um punch também excelente, então ele tem muita pegada, e o Jack Hermansson não aguentou aí os golpes do Cannonier, acabou cedendo, e o Cannonier só precisou bater mais um pouco até o juiz interromper. Então assim, o Jared Cannonier é um cara que já foi peso pesado, já foi meio pesado e agora é peso médio, e é um cara peso médio muito perigoso, porque ele era um cara que só oferecia riscos na trocação, por ter um golpe extremamente pesado, só que agora ele é um cara que, além de ter a mão pesada e ter velocidade ali para encaixar os golpes, ele é um cara que está defendendo muito bem queda, então está se tornando um cara bastante perigoso nessa categoria. E ele venceu o Jack Hermansson, que já tinha subido muito no ranking, porque ele tinha vencido o Jacaré, que estava lá na frente, e agora
Agora o Cannonier que estava atrás venceu o Hermansson, então o Cannonier deve também se aproximar ali do top 5. Então o Cannonier é mais um nome dessa categoria peso médio, que já é uma categoria dura, que está chegando ali perto dos outros nomes. Então é mais um cara desse estilo, né? Um cara bom da trocação, com as mãos muito pesadas e que defende queda. Então mais um nome interessante para a gente ver aí com caras como Yoel Romero, Robert Whittaker, Adesanya, Borrachinha, todos esses nomes que a gente tem aí. O Cannonier é um dos caras que tem poder de nocaute para nocautear qualquer um, que tem uma defesa de quedas para manter a luta em pé, mas que em compensação, né, não tem ali, caso a luta vá para o chão, não tem o jiu-jitsu para se virar. Se for uma luta que dure muito tempo, a gente não sabe se ele vai aguentar, vai ter condicionamento físico para isso, enfim, mas é um nome que realmente vem me surpreendendo, né? Já tem aí 3 vitórias nessa categoria e nenhuma derrota, né? Então o cara tá bem. Mas enfim, é isso. Esses foram todos os resultados aí, todos não, né? Os principais resultados que eu quis trazer aqui, principalmente dos brasileiros. Então, tanto no Bellator, os 2 brasileiros quanto os 2 brasileiros do UFC, mais a luta principal também do UFC. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas lutas. Como eu disse, para mim a do Machida foi mais ou menos, foi morna, nada demais. A do Patrício Pitbull foi boa, muito diferente da do Machida. As 2 dos brasileiros no UFC foram boas e até a luta principal também do Jack Hermansson com o Cannonier também foi muito boa. Então, no geral, de 5 lutas, 4 lutas boas e uma bem mais ou menos. Então, saldo ótimo, né? Pelo menos na minha opinião. Mas deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!